Bom dia, salve Maria, viva Cristo Salve Rei. Maria. Boa semana, início de semana, que Jesus possa nos abençoar nessa semana, como sempre tem feito, né? Estamos na quinta semana da Páscoa, segunda-feira. Primeira leitura, então, hoje é tirada da carta, é retirada de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Salmo 113. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Evangelho de São João, capítulo 14. Vamos rezar para começar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos lá para o Evangelho, Ana Júlia, então? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21 a 26. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viveremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é um evangelho onde Jesus vai prometer, né, que quem o amar, né, Ana Júlia, quem cumprir a promessa, quem cumprir as leis, né, de amar a Deus, os mandamentos, né. E aí, eu acho tão interessante, porque a gente vê no mundo de hoje tanto tipo de amor, né? É tanto tipo de amor, né? Ai, eu amo, nossa, eu amo essa mulher, eu amo esse homem, eu amo isso. Mas o amor, ele implica em ação, né? O que significa crer? Obedecer. Obedecer a quem? A Deus. A Deus. Principalmente com a vida. Que cá pra nós é o mais difícil. Que cá pra nós é muito difícil. Você mostrar que você ama nas dificuldades, né? É verdade. Nas irritações. Porque igual no relacionamento, porque aqui não é obedecer à lei só pela lei, né? Mas a gente sabe que quem é que criou aquela lei. Então significa que a gente também tem que amar com a vida. E com a vida principalmente, igual a Ana Júlia falou. É muito fácil a gente amar isso a Deus e até as pessoas, nossos filhos, nosso esposo. Quando tá tudo bem, né? Quando tá tudo bem, tudo mil maravilhas, aí é fácil amar, né? E quando tá difícil? E quando a coisa tá feia, como diz o outro? É fácil amar? É mais difícil, né? Mas é impossível? Sozinho é. Eu ainda falava isso hoje de manhã, né? Para nós, humanamente, é impossível. É mesmo, você falou isso mesmo. É impossível para nós amar, é impossível. Para nós sozinhos amar é impossível. Oxi, meu Deus. Ainda mais que Jesus vai dizer, né? Jesus vai falar. Porque a gente tem que amar a Deus, nós temos que amar o nosso próximo também.
E aí Deus vai dizer em outras passagens que precisamos amar o nosso inimigo e rezar por ele. É difícil, não é? É muito fácil a gente amar quando tá tudo bem. Quando tá tudo bem, não tem ninguém doente, tá todo mundo tranquilo. E amar alguém que me ama, É muito fácil, eita! porque já vai dizer Jesus, né? Já teve a sua Já tem recompensa. recompensa. Já tem o amor daquela pessoa. É, agora amar. Aquele que te dá nos nervos. Aquele que te tira do prumo, aquele que faz você Descer do salto. descer do salto, né? Vamos falar assim, nós estamos falando com mulheres, é mais difícil. Mas não é impossível, eu te garanto. Não é impossível. É possível perfeitamente. Porque quem dá essa graça é Deus. E Jesus, ele vai nos ensinar. E ele é o nosso mestre. Né? Jesus falou, o servo não é maior do que o Senhor. Como é que o Senhor nos amou? Como é que Jesus ama? É assim que temos que amar também. Ele deu a vida, né? Ele deu tudo. Né? E a gente ainda falava isso, né? Marido, amai vossas esposas. Como é que o homem ama a sua esposa? Aí a leitura vai dizer. Como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja e Cristo amou a igreja, ele não só amou, ele deu a vida, né? Deu a e é vida assim por que ela. nós temos que amar, dando a vida. Por isso que eu coloquei aqui, o que significa crer? É obedecer, principalmente com a vida. Com a vida. Porque é dando testemunho. É não só falando, mas fazendo. Como seremos conhecidos como os filhos de Deus? Como nós amamos a Deus, em primeiro lugar, e ao outro. E ao próximo. E o nosso próximo aqui, às vezes a gente fica pensando assim, que é aquela pessoa que tem que se aproximar de nós. Que é quem tá perto. Também, né? Também. Também. Mas é aquela pessoa que eu me aproximo. E aquela pessoa mais difícil, né? Aquela pessoa que eu tenho mais dificuldade de amar. E aquela pessoa que a gente tem dificuldade para amar, aí a gente tem que amar. Porque Jesus, ele nos ensinou, ele foi nos dando, ensinando como tem que amar. E aí Jesus, ele fala lá assim, aquela página, Júlia, deixa eu ver aqui, a página aqui. Okay. Como Judas pergunta para Jesus aí, ó. É a parte que Judas pergunta. Como o senhor tem que... Disse-lhes, Judas, Isso. não Iscariotes, disse-lhe, Senhor, como se explica que te manifestará a nós e não ao mundo? Jesus, porém, respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele nossa morada. Então aí Judas pergunta como é que Jesus vai manifestar ele falou, né? Manifestar a nós e não ao mundo. Aí Jesus se manifesta a quem ama. O mundo não ama Jesus. O mundo não o reconhece. Você acha que o mundo ama Jesus? Eu creio que não. É só olhar o que tem acontecido, né? E aí Jesus, ele vai se manifestar a você, se você amar. E também é da forma mais simples. Não pensa você que Jesus vai se manifestar a você como, tipo, a forma mais sublime, maior é na Eucaristia, né? Mas Jesus não vai vir, tipo assim, nas nuvens, vai aparecer diante de você, não. Ele vai vir através de uma pessoa. De uma criança, gente. Que vai falar, Jesus te ama. Quem chega em você e fala isso? Já aconteceu tipo assim, com você, né? Já aconteceu. E até hoje me marcou isso. Simplesmente uma pessoa chega e fala, Jesus te ama. Eu tava andando com ela, na Júlia, fazendo uma caminhada já deu um tempinho isso, uns 3 meses atrás, eu acho. Acho que mais. Mais, né? Estávamos fazendo caminhada e estávamos andando, eu e ela. Quando a gente estava voltando, chegou um senhor e ele passou, e eu junto com a Ana Júlia, né? Ele passou por mim junto com a Ana Júlia e falou para ela, olhou bem para ela e falou assim, Jesus manda dizer que te ama. Mas não falou pra mim, detalhe, ele não virou e falou pra mim, não, ele falou só pra ela e eu tava junto com ela. E ela ficou assim, mexida com aquilo, nossa. Que a Ana Júlia é engraçada, né? As pessoas dão muito terço pra ela, sempre alguém dá terço.
Ou é porque eu preciso rezar mais, que é provavelmente que isso aconteça. Ou Deus quer falar alguma coisa, porque é através dos sinais que Deus mostra a presença dele. E aí, quando a gente, por exemplo, tá saindo, a gente sai às vezes, a gente costuma viajar no início do ano e a gente participa em outras paróquias, né, da Santa Missa. E acontece coisa muito engraçada, assim, no sentido assim, a gente vê o amor de Deus nas pequenas coisas, né? Deus manifestando, Jesus manifestando, né? E, às vezes chama ela lá na frente, traz ela aqui pra gente rezar por ela, e aí a gente fica com vergonha, né? Porque nós ficamos com vergonha de ir na frente, né? E acontecem essas coisas, são igual ela falou, são coisas tão simples. Ou simplesmente, que é o que acontece todos os domingos, né? Ah, é verdade. Quem é de Anápolis vai saber do que eu tô falando e conhece também. Quem é da paróquia Nossa Senhora da Badia, principalmente? Conhece. Padre Natal, um senhorzinho nada, né? Um padre de 96 anos, 95, coisa assim. Na verdade, foi ele que me conheceu, né? Digamos assim. Como é que ele fala que é seu nome? Ela é feliz. Ele me traduziu uma frase. Ele fala que Ana Júlia, traduz Ana Júlia como ela é feliz. E assim, ele me conheceu com 12 anos. Que começou a matar Ana Júlia lá na paróquia, 12 né? anos. E ele vinha, conversava comigo, colocava a mão na minha cabeça, beleza. Nas pernas da Ana Júlia, como se estivesse fazendo uma oração. E perguntava, né? Sim, perguntava. Beleza. Aí foi passando o tempo, encontrando ele. Ele vinha, né? Até nosso banco, quando ele tava na ele participa, né? Da Santa Missa, ele participa aí da paróquia, ele participa e ele, quando agora ele anda com um pouco mais de dificuldade, mas ele tá na missa das 7 da manhã e ele comunga sempre na minha fila. Eu acho tão bonitinho que ele vai até a fila para receber Jesus. E ele procura Ana Júlia, ele todos os domingos, gente, não falha, é um domingo, ele dá uma balinha para Ana Júlia. Incrível. E se a Ana Júlia não tá lá, ele vai no final da missa, ele dá para todas as crianças mesmo. Ontem mesmo ele tava, né? E eu posso fazer assim, sem brincadeira, eu posso esconder na sacristia, eu posso esconder no banheiro, eu posso esconder até embaixo do banco que ele me acha. Porque a Ana Júlia, ela ficava com vergonha de receber a balinha dele. Porque, como diz ela, mas eu já tenho 20 anos. E aí, um dia a gente conversando com as irmãs de Belém... Não, tipo assim, distratando, não é nada disso, mas é porque... Por vergonha mesmo, poderia dar muitas a balinha crianças dela ali. Pra outra, né, criança, e não. Não, ele me dava. Mas ele faz questão de todos os domingos, ele vai até Ana Júlia e ele dá uma balinha. Isso, gente, isso é o quê? É Jesus falando, eu te amo, Ana Júlia, eu te amo, eu te amo. E aí eu até falei pra minha mãe, tipo, nossa, porque, o que é o sacerdote? Quem sabe o que é o sacerdote? O sacerdote é a pessoa de Cristo. Então, Jesus vem até mim, claro, vem na Eucaristia, que é a presença mais sublime, mas vem através do sacerdote, igual ontem, também é aquele fato. Porque os ministros passam, vão entrando e tem a mania de colocar a mão na minha cabeça, né? Batendo na minha cabeça, porque a Ana Júlia fica assim, a gente senta no banco do corredor central. E aí ela tem a cadeira, né? Ela tem paraplegia e ela utiliza uma cadeira. E aí fica bem no centro, né? Porque não tem como ir para as laterais, é ruim, então a gente gosta de sentar no centro, não, né, para ser o centro, mas que é melhor para a gente participar melhor da Santa Missa. E aí ela fica no centro, né? Encostada, onde passa, né, o corpo litúrgico. O corpo litúrgico, né? Pode continuar. E aí, os ministros batem a mão na minha cabeça, beleza e tal. E ontem, ele é um frei, engraçadíssimo isso. Ele foi celebrar, né? Beleza. Ele era São Francisco, isso. Né? O William, né? Frei William. Tá, beleza, o corpo litúrgico passou e teve o último ministro fez assim na minha cabeça, beleza. E o padre fez também e riu pra mim, achei que foi muito engraçado. A minha vontade era de rir, mas eu não podia rir, obviamente, né? Porque, né? Mas achei também, muito engraçado. Teve uns dias também que a gente tá participando da missa, participa sempre da missa das 7, né? Muitos anos aqui na paróquia, missa das 7 da manhã. Em algumas outras ocasiões a gente vai em outro horário, mas se quer encontrar a Ana Júlia e nós, era na missa das 7 da manhã. E aí o Frei Nicolau, né, Ana Júlia? O Frei tá vindo, né? Vai começar a Santa Missa num domingo, vem a procissão, o corpo litúrgico, e o corpo litúrgico tá lá na frente do altar, e o Frei Nicolau tá onde? Parado, conversando com a Ana Júlia.
E a Ana Júlia, como diz, a minha cara tá lá no chão de vergonha. E ele tá lá parado conversando com ela. Gente, isso foi acho que uns 3 domingos seguidos. E por que eu ficava com vergonha? Não por ele conversar comigo, mas porque todo mundo olhava pra trás. Tipo assim, cadê o padre? Cadê o padre? Todo mundo lá na Cadê frente e o o Frei Nicolau conversando com a Ana Júlia. Agora eu pergunto. Às vezes você deve estar perguntando, por que isso acontece? Eu não sei dizer por que isso acontece. Não é por mim. Não sou eu. Tenho certeza, não sou eu. Mas é porque Jesus vem até mim. É. Ele quer dizer alguma Jesus, coisa. ele manifesta nas pequenas coisas. Nas grandes também. Mas nos Como a gestos mais Eucaristia, né? singelos. Igual a Ana Júlia falou. Uhum, Na Eucaristia. Mas em pequenos gestos. uhum. Desde um eu te amo, um bom dia, um sorriso. É manifestação do amor de Jesus por você. E aí também teve um fato, né? Naquela visita pastoral do Dom João na nossa paróquia, em 2018. Nós tivemos a visita do Dom João, pastoral. E aí no dia que iniciou a visita, foi na sexta-feira, né? Teve a Santa Missa. E no final da Santa Missa eu estava saindo com a Ana Júlia. Ele parou diante da Ana Júlia. Eu não existo nessa época, tá, gente? Ninguém olha para mim, graças a Deus. Ele não falou comigo, ele falou com a Ana Júlia. O que ele falou para a Ana Júlia? O que ele falou para você? Reze por mim. Reze por mim. O Dom João falou para ela. E aquilo chamou muito a atenção dela e a minha atenção também. E eu fiquei assim. Outras pessoas também Outras já pediram, pessoas né? pedem, né? Sempre pedem oração. E né? eu fiquei assim, gente, eu não sou digna disso. Como que Mas um bispo não somos dignos mesmo. pede pra mim rezar por ele? Obviamente, a gente tem que rezar pelas Sempre. vocações. 100 pessoas por dia Isso. para rezar para um sacerdote. Mas eu não me sentia digna, realmente, porque, sabe, é que nem aquilo, né? Tipo assim, parece que a pessoa tá muito acima de você e você tá bem lá embaixo, você não é nada. Realmente, a gente não é nada. E Jesus vem e se mostra assim. Ao de uma mesmo forma tempo tão que clara, você né? não é nada diante do amor de Deus, se a gente coloca, a gente vê quem somos nós, não somos nada diante de Não Deus. somos dignos mesmo, né? Mas o amor de Deus é tão grande que faz de nós ser pessoas tão importantes. Pois Jesus deu o sangue por você e por mim. Então nós somos muito importantes para Deus. E aí ela está contando a experiência de amor que ela recebe de Jesus através das pessoas. Todos os E, gente, a domingos. forma de uma balinha, porque o Pai Natal ele dá uma balinha para ela todos os dias. Todos os E ela teve um dia que ela incrível. falou assim, eu não vou mais pegar a balinha do Pai Natal. E aí a gente estava conversando com as irmãs, numa viagem que a gente tinha feito para Trindade. Durante o trajeto, eu comentava, né, sobre essa balinha todos os domingos para Ana Júlia. Para outras crianças também. Outra graça também. Mas para Ana Júlia, ele vai lá até a Ana Júlia e ele fala para ela, não chupa agora. Depois da missa. Depois da missa. Incrível. Incrível. Eu acho tão engraçado. Depois da missa Depois da você chupa balinha. E aí eu brinco com ela, Ana Júlia, não chupa balinha, hein? Só depois da missa, brincando com ela, né? E ele dá, gente, isso é um manifesto do amor de Deus. É um gesto muito assim. Pra incrível. ela, que é a Ana Júlia, mas eu me sinto também amada através, porque ele amando a minha filha, ele também me ama e eu fico muito feliz. E ela tem essa sensibilidade. E um dia, nós estávamos na missa e ele foi perguntar pro pai da Ana Nossa, eu Júlia, fiz né? isso agora. Então conta. Você estava junto com seu pai, pode contar. E aí a gente tava entrando pra missa. Era bem na entrada. Foi bem. Tava no início, né? Já deu 2 livros pra Ana Júlia, né? Acho que foi 3, na verdade. Podemos até pegar ele pra mostrar. É. Deixa eu ver se vai falando aí que eu vou E- pegar o livro rapidinho. E ele pega e para meu pai e fala assim. E olhando pra mim. É a cruz que santifica. É a cruz que santifica. E eu fiquei assim, com aquilo. Deve estar. Fiquei com aquilo na cabeça. Deve estar lá no meu quarto. Fiquei com aquilo na cabeça, né? É a cruz que santifica. E quantas vezes mesmo, assim, a gente encontra dificuldades, né? Assim, eu não dou conta de fazer isso. Nossa, eu sou incapaz de fazer isso. Falo por mim, eu sou incapaz de fazer isso. Mas é a cruz que santifica. E o que ele quis dizer com isso? Que através dos sofrimentos, que é o que a gente falava na outra passagem,
é através do sofrimento que nós nos santificaremos. Claro, não por nós mesmos, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus, nós conseguiremos nos santificar através do sofrimento, né? Porque ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer. Mas sofrer com Jesus tem outro sentido, dá outro sentido. Então ele parou, o Padre Natal parou, o meu pai, e disse isso, que a cruz santifica. A cruz santifica. Eu não achei o livro, mas eu prometo trazer amanhã. Porque esse livro ele que escreveu. É um livro sobre Nossa Senhora. E ele falava isso. Se chama Eis Aqui a Tua Mãe. A cruz santifica. Ele falou isso pro meu esposo. Na hora eu não estava junto, acho que foi no dia que eu fui servir, não sei. Eu sei que a Ana Júlia tinha entrado, mas o pai, e ele falou isso. E ele também fala que ele chama a Ana Júlia, ela é feliz. Porque a Ana Júlia, ela nasceu com problemas na coluna, né? Com a deformidade, né? Paraplegia. Uma má formação, então paraplegia, então ela é paraplégica, né? Hoje ela tem 20 anos e ela utiliza uma cadeira desde os 5 anos. Desde que eu me entendo 2007, né? Porque aí eu arrumei a cadeira, mas então, ela não consegue cair de pé. Então, aí você fala, poderia ser uma pessoa triste. Poderia? Mas, não. Porque Jesus, ele vai nos ensinando, através das situações, a amá-lo. E como ela vai falar? A cruz santifica. Eu não sei por que Jesus foi levando essa meditação por esse lado, né? Mas ele foi querendo falar isso, né? A respeito das pequenas coisas. Dos pequenos sacrifícios, Dos pequenos sacrifícios que a gente faz em casa, das pequenas provas de amor, como um bom dia, o Jesus te ama. Tá vendo a importância da gente falar Deus te ama, Jesus te ama, dar um sorriso? É muito importante, gente. Isso pode mudar a vida de alguém. E aí a Ana Júlia tem esse negócio de ter as pessoas chegam até ela, pedir oração, dar presente, igual um paróquia, e o pessoal, posso dar um cachimbombo para sua filha? Eu falei, pode. Posso dar um terço? Posso dar um terço? Pode. Vestido? Vou dar um relógio, já deu o relógio? Pode. Tem uma pessoa, hoje ela é falecida, a dona Tereza. Eu só chamava ela de Dona Badia. É uma senhorinha, ela já é falecida. E ela sempre gostou muito da Ana Júlia. E o esposo dela também. E o esposo dela também. Os dois. E aí um dia ela chegou em mim, primeiro perguntou se podia dar um chocolate, falei, claro, pode sim. E ela também, ela tinha um relógio que era da filha dela, ela tem esse relógio guardado. Ela falou, tem um relógio que é da minha filha, eu queria muito dar para a Ana Júlia, para sua filha, posso dar? Falei, pode sim. Então depois da missa a senhora passa lá em casa, e depois da missa nós passamos lá na casa dela e ela deu o relógio para a Ana Júlia. Era da filha dela, o relógio. E a gente guarda alguma coisa das filhas quando é pequeno, a gente tem um carinho muito grande, né? Ninguém dá assim, tipo, eu quero dar pra você algo que é do meu filho. E quando a gente ganha um presente, a gente não ganha só presente, a gente traz um pouco da pessoa pra gente. É uma parte da história, É um né? pedaço da pessoa que vai. É um pedaço da pessoa. E aí eles deram isso. Eu passei lá mais meu esposo com a Ana Júlia para pegar esse relógio. E tem esse relógio até hoje. Inclusive eu quero pôr bateria nele para a Ana Júlia usar de novo. Foi um presente. É um presente qualquer? Não, aquilo de mais é uma pessoa, gente, né? é a história da pessoa. Lembra que era da filha dela. E ela quis dar para minha filha. E eu fiquei assim, tem vezes que eu falo, nossa, meu Deus, quanto carinho. Eu vejo o carinho de Jesus com ela. E eu fico muito feliz, ao mesmo tempo eu sou amada. Porque, né, quem é mãe sabe, né? Quem ama o seu filho ama você, né? Então, se ama os nossos filhos, também nos ama. Então, eu não sei porque Jesus foi levando essa meditação por esse lado aí, sobre a gente observar as pequenas coisas, né? A gente às vezes quer tantos milagres, coisa grande, meu Deus. Não, isso também é amar o próximo, né? Porque olha o que as pessoas fazem. Elas me dão terço, elas pedem pra... Isso é amar o próximo. Elas estão me amando desse jeito. Então eu tenho que retribuir. Isso, também. Nada mais, nada menos que
revestirmos do amor de Deus. Uhum. A pessoa está revestida do amor de Deus. Aí eu volto a falar de novo da balinha do Padre Natal. Gente, é uma balinha. Se eu poderia falar, gente, é uma balinha. O que é uma balinha? É muita coisa. Porque ele pôs o amor dele ali. Gente, ele é incrível. É incrível. Ele, às vezes eu tô junto com a Ana Júlia, quando a gente vai rezar no Santíssimo, ele não me associa muito com a Ana Júlia. Eu não sei, ele tá vendo eu com a Ana Júlia, mas a Ana Júlia não é minha filha, não. Eu falo, vai lá, Ana Júlia, você não é minha filha, não, brinco, né? Mas o carinho que ele tem com a Ana Júlia, eu fico encantada. Ele para diante dela com toda a paciência, calma, gente. Ele é um senhor de 96 anos, ele é um sacerdote, ele tem acho que de sacerdote 70 anos, se não me Eu engano. acho que é isso mesmo. 70 anos. E eu posso dizer que ele tá melhor E que a eu. cidade conhece ele, porque ele atendia muito confissão lá na Bom Jesus. Hoje ele não atende mais, Não, porque que hoje não dá já é conta mais mais, idosinho, né? Mas eu acho ele uma gracinha, tá sentado sempre no mesmo banco, participando da Santa Missa. Né? E o amor que ele tem com a Ana Júlia, com as crianças também, mas com a Ana Júlia, né? Eu fico incrível. E eu falo pra ela, você não chupa balinha, só depois da missa. Ele fala pra ela, depois da missa, Fala mesmo. você chupa balinha. E eu brinco com ela, né? E aí a Ana Júlia tinha isso. Não, mas eu fico sem graça de receber, porque eu já sou grande. Aí nós conversando e falando isso para as irmãs, a irmã falou, uai, o que a irmã falou pra você? Aceita. Aceita. Quando a gente aceita. Quando ele te der a balinha, aceita. É Jesus te dando a balinha por meio do Padre Natal. E isso também com as irmãs é outra graça, né, que Deus nos deu. Porque é a forma de a gente estar muito perto da igreja. Porque Com os consagrados, isso não né? é porque não é todo mundo. Não são todas as pessoas que têm graças assim. É. Eu não tô falando isso porque a gente é melhor, não. Acho que até é muito Foi pior, porque Deus nos Jesus. escolheu mesmo. Deus quis dar essa graça pra gente. A gente ter essa intimidade mesmo. De brincar, de rir, sabe? De contar piada, gente. Conhecer um pouquinho mais. A né? gente foi com as irmãs pra Trindade. Uns tempos atrás. Foi em novembro. Foi em novembro, Dia né? 26. Esse vídeo vai ficar gigantesco. Foi na abertura do ano Isso, vocacional. vocacional. Nós Já estamos vivendo. estamos fugindo da meditação aqui. Mas pera aí, rapidinho. né? E a gente foi, né? Beleza, pelo caminho. Eu falei, não, com as irmãs vai ser bem sério, né? A Ana Beleza. Júlia ficou até meio assim, com vergonha, meio tímida, né? Então tá bom. Beleza. Fomos bem sérios, né? Tal. Irmã Ana Júlia, o que você tá fazendo da vida, beleza, aquelas coisas todas, né? Fui contar um pouquinho dos meus dramas pra ela. Não contei tudo, não, porque também, né? Tem que deixar um Tem que pouquinho. deixar um pouco, Tem que né? deixar um pouquinho pra contar depois. Depois eu vou conversar com ela mesmo, então assim, ela vai saber de qualquer jeito. Ai. Irmã, só que vai assistir esse vídeo, é a verdade. Não contei tudo, não, e um dia eu vou contar, mas agora não, né? Vou deixar pra mais pra frente. São muitos dramas também, misericórdia. E aí eu fui contando um pouquinho pra ela, beleza e tal, fomos rindo um pouquinho e tal, né? Fomos eu, meu pai, minha mãe, mais duas irmãs. Maria da Natividade e Maria Das Mercedes. das Mercedes, eu sempre esqueço o nome. Mercedes. Isso. E nós fomos, beleza, fomos, passando o dia lá e tal, tá. Voltamos, né? Voltamos, beleza. Gente, o caminho inteiro eu chorava de rir das irmãs. Vocês não estão entendendo. Vocês pensam, nossa, religiosa é sério, né? Deve ser muito sem graça a vida religiosa, deve né? sem graça O demais. povo deve viver só rezando e tal. Também, claro Também. que sim, gente, mas é incrível, né? Você passa a conviver com as irmãs 5 segundos, 5 minutos, você muda. Gente, que esse povo tem. Gente, é incrível. Né? Gente, eles descobriram o segredo, né? Mas por quê? Porque o amor de Deus neles tão forte, Tão mas tem florado, né? muito. Que sai pra fora Eles se esvaziaram de si. pra se encher de Deus. É isso. Eu vi esses dias passados, né, as irmãs lá do Instituto Reset, né? Elas balançando balançando no balanço é ótimo, né? Elas estavam balançando. Gente, que alegria, parecia crianças. E aí a gente pensa, a vida religiosa é uma vida muito chata. É uma vida muito triste. Não é não, viu? Gente, elas pescam, elas comemoram, É uma entendeu? gracinha, gente. É incrível isso. Mas o que faz a diferença?
É o que tá dentro É o que tá dela. dentro Ela de descobriu o segredo. É o amor Mas é que nem a gente falou na outra de meditação, Deus que né? foi derramado nos corações. Não é que elas não têm problemas, não passam Né? raiva, não nada. Não tem. Não é isso. Não tem doença, Não né? é isso. Não é isso. Mas porque elas se esvaziaram de si. E aí a paz é tão grande que mesmo diante de problemas, elas estão em paz. E é outra coisa, é isso que eu tava pensando outro dia, falando com Jesus, né? Eu quero que as pessoas enxerguem Jesus em mim. Porque você vê os religiosos, os padres, você vê Jesus neles. Uhum. É Facilmente. assim que tem que ser. Né? Facilmente. E o que é ser cristão? É ser o Cristo. Ser outro Cristo. Eu quero que as pessoas vejam o Cristo em mim. E aí a Ana Júlia tá falando E começar aqui, em casa. falando do amor, né? Uhum. Não é só obedecer à lei por si só. Mas é um relacionamento de amor com Jesus. E aí esse relacionamento aí que ela tá falando. O relacionamento com Jesus é tão grande que transborda e sai pra fora. E aí eu parei Né? pra pensar e agora eu aprendi uma coisa com essa meditação. Porque eu sempre falei pra minha mãe assim, que eu não conseguia falar com Jesus no sacrário, né? Tipo, eu chegava e não conseguia falar com ele. Minha mãe não sabe. Por quê? Eu tenho o perfeccionismo, que, né, é um defeito. E aí o que eu gravíssimo. falei? O relacionamento é como se tu estivesse falando comigo ou com seu pai, E eu fico assim, né? eu fico arrumando maneiras, Palavras difíceis, palavras, né? formas de falar com Jesus. E não é assim que funciona. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Jesus, ele é muito simples, gente. Ele é muito simples. Você tem que falar como você está. Você chega no seu casa e você tá triste, é assim que você vai falar, Senhor, eu tô triste. O coração hoje tá É doendo. que nem, acho que nem o Frei Gilson falou, não lembro mais. É, falava assim, chegar em Jesus e falar assim, Jesus, eu quero matar aquela pessoa. Verdade. Eu quero pecar, Jesus. E aí você não Mas pede, eu não vou pecar. E você não pede a força pra fazer isso, né? Uhum. Né? Você, é igual ela tá falando, é aquilo que você tá vivendo. Se eu tô triste, é assim que eu vou falar com Jesus. Jesus, porque lembra que Jesus já sabe o que você tá sentindo. Você só vai falar, Senhor, hoje eu tô triste. Senhor, hoje eu tô assim. Hoje eu não sei porquê, meu coração não tá legal. O relacionamento de uma pessoa com a outra. Porque, ó, o cristão não é só obedecer à lei, deve ser um relacionamento de amor. É aquele amor que eu tava falando, que transborda. E quando vier os momentos difíceis, que o Espírito Santo te recorde do amor de Jesus. Obedecer é consequência do amor. Obedecer é consequência do amor. Para quem ama, o mandamento não é um fardo. É isso que nós estamos falando. O amor dos religiosos, estamos falando dos religiosos, dos sacerdotes. Não é um fardo. Para um pai de família. Se eu amo, não é um fardo. Não é um fardo. Né? E lembremos que o amor e obedecer é só consequência. É uma consequência. Se eu amo, a Ana Júlia me ama, eu sou mãe dela. Olha, consequência ela é o quê? Obedecer eu e o pai dela. E se ela ama a Jesus, obedecer a Jesus. A consequência. Não precisa muita coisa. É consequência, gente, de um relacionamento. Então hoje, fique para nós esse amor. Ó, reconhecer o amor de Jesus. Escrever aqui. Nas pequenas coisas. Reconhecer o amor de Jesus nas... Vou pôr pequenas coisas. Pequenas coisas. Que poderia ser uma balinha que alguém te deu. Poderia ser um terço. Um terço. Um sorriso. Poderia ser a pessoa contando o caso pra você, você quase morrer quase de morrer rir. de rir também, né? Porque vale a pena. Vale a pena. Rir é bom demais, né? Não rir do outro, mas rir com o outro. Porque a gente ri do outro, né? Eu vejo que às vezes cacetada eu passo até mal. Não pode rir, né? Porque aí é a desgraça do outro, gente, né? O outro caindo, né? Eu morro de rir, gente. Se vocês passarem na minha frente, se vocês passarem na minha frente, não caiam na minha frente, tá? Porque eu vou rir muito de você. Não tem jeito, né? Não tem jeito, eu vou rir muito né? de você. Às vezes eu caio aqui, às vezes eu fico Já caiu. Já caí. Antes de pegar ela, eu quase morri de rir primeiro. Pois é, e eu chorando, né?
E assim, E depois, ela chorando e depois ela tava chorando. Não é que é? Você tava rindo? Não, você tava chorando e eu tava rindo. eu tava chorando, porque eu caí Eu tava de rindo peito era no chão, dela, né? gente. Eu tava rindo do jeito que ela caiu, cara, do jeito muito engraçado. Ela desmontou no meio, assim, nos meus pés. Assim. Eu não dava conta de pegar ela do chão, de tanto que eu ri, que foi tão engraçada a queda. Não machucou, graças a É Deus. porque Né? esse vídeo já tá gigante. Mas foi Porque senão eu ia engraçado, contar as gente. minhas quedas pra vocês. Vocês iam Mas rir, entendeu? vamos terminar por aqui porque tá ficando longo. Mas assim, Deu quase 1 hora de vídeo. fiquemos pra nós, né? Que Jesus possa nos ensinar a amar. Amar como? Do jeito que ele amou. Amar como ele ama. Amar como ele amou. Tá bom? Vamos rezar pra gente terminar? Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus. Uma segunda-feira abençoada. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau!